Olá! Hoje nós vamos falar sobre as lesões celulares irreversíveis. Bom, vamos fazer então inicialmente um resuminho, né? Nós vimos que a célula normalmente, a normal, ela está em homeostase, né? Em processo de equilíbrio. Quando ela sofre a ação de estímulos nocivos, pode levar ao quê? A lesão celular. Essa lesão pode sofrer algumas alterações subcelulares, levando à apoptose ou a uma lesão celular reversível, levando à morte celular. A lesão celular, nós vimos que nós podemos ter inicialmente, a célula ela pode sofrer uma adaptação, né? Se esse estímulo ou esse estresse, né, ele não cessa, a lesão, ela passa a ser uma lesão reversível, que também ela pode voltar ao normal, mas se esse estímulo persiste, pode levar o quê? A uma lesão irreversível, que nada mais é do que a morte celular. Nós temos dois tipos de morte celular, a necrose e a apoptose. Vamos conceituar então o que são lesões celulares irreversíveis. A lesão celular irreversível é quando a célula torna-se incapaz de recuperar-se depois de cessada a agressão, caminhando para a morte. A morte celular nada mais é que a perda irreversível de todas as atividades metabólicas e funcionais de todas as suas organelas. A célula perde a sua função, né? Perde as suas atividades, acabando por o quê? Se desintegrar, né? Com consequência de perda dos mecanismos de manutenção da sua homeostase, do seu equilíbrio. Então, nós já vimos que a morte celular pode ser a necrose ou a apoptose. O que é a necrose? A necrose é a morte da célula seguida da autólise. A autólise, o que significa autólise? É a degeneração enzimática dos componentes celulares por enzimas da própria célula liberada dos lisossomos após a morte. Então, quer dizer, aquele processo de lesão vai fazer com que haja, né, a liberação de enzimas, né, dos próprios lisossomos que vão fazer com que aconteça o quê? A degeneração das estruturas das organelas da célula. Esse esqueminha aqui, ó, né, ele mostra para nós o que acontece no caso da necrose, algumas das alterações que vão acontecer no caso da necrose. Então, olha, esse primeiro aqui, ó, na primeira célula, a gente vê uma célula normal. Né? Aí, o que acontece? Essa célula sofreu o quê? Uma lesão, estímulos nocivos de qualquer natureza, sejam bioquímicos, traumas mecânicos ou químicos ou físicos, como a gente já viu as causas das lesões celulares. Então, o que vai acontecer? Né? A gente percebe nesse esqueminha aqui, ó, que lá dentro, o que vai acontecer? Vai haver uma desnaturação das proteínas, né? Então, as proteínas elas vão se desintegrar, né? A gente percebe aqui, ó, aqui está escrito, ó, vai acontecer um edema dessas estruturas, né, do retículo endoplasmático e das mitocôndrias, acabando com que elas percam as suas funções, né? Nós sabemos que todas essas organelas, elas têm uma importância vital para o funcionamento da célula. A nível do núcleo, olha o que acontece, a célula sofre algumas alterações muito importantes nucleares. A gente já percebe que existe um edema de toda a célula. A partir do momento que existe essa desnaturação dessas proteínas, vai acontecer a digestão enzimática das organelas, né? Elas vão ser digeridas a partir da liberação de enzimas da própria célula. Esse processo vai caminhar para quê? Para a morte celular. Todas as estruturas elas vão sofrer as rupturas. Inclusive, olha o que? O núcleo, vai haver uma condensação do núcleo. E
o que acontece por fim? Né? Vai haver a fragmentação da membrana, né, com a liberação desse conteúdo para o meio intercelular. Agora, tem algumas alterações muito importantes a nível da necrose, que a gente vê a nível microscópico. E uma das mais importantes são as alterações nucleares dos núcleos. Acontece 3 tipos de alterações no núcleo, que eles podem ser vistos separados ou eles podem ser vistos juntos no mesmo tecido. A primeira das alterações é o que a gente chama de cariólise. Observem esse núcleo aqui, o que aconteceu. Ele ficou todo tipo... o núcleo é como se ele tivesse desaparecido, né? Então, representa o quase desaparecimento do núcleo. Ocorre a digestão da cromatina, fazendo com que o núcleo fique quase imperceptível. Ele vai ficar clarinho. Outra alteração é o que a gente chama de picnose. É o contrário, vai haver uma intensa contração, né, da cromatina, tornando o núcleo intensamente escuro. Ao contrário, ele vai ficar menor e mais escurinho. E a cariorrex, que é o quê? A fragmentação do núcleo no citoplasma. Então, esses 3 achados microscópicos são característicos no processo de necrose. Nessas lâminas aqui, ó, dá para a gente ver como que a gente percebe a nível do microscópio, da visão microscópica, né? Então, olha só, aqui nós temos a cariorrex. Aqui, ó, o núcleo ficando mais escuro, né? Que é a picnose, né? E aqui a cariólise. Aqui a cariólise, ele ficando bem clarinho. Nessa lâmina, a gente vê as 3 alterações nucleares ao mesmo tempo. Olha, a picnose, que ele fica bem coradinho, a cariólise, que ele fica mais clarinho, quase some, e a cariorrex, que é quando ele fica todo fragmentado. Agora, então a gente já viu os aspectos biológicos, né? Com todas as desnaturação das estruturas, acabando com o corrompimento da membrana e extravasamento do conteúdo para o citoplasma. Agora, morfologicamente, a nível da forma, nós podemos distinguir diversos tipos de necrose. De acordo com a causa da necrose, aquele tecido ali que morreu, vamos dizer assim, o aspecto dele pode variar. Então, nós podemos ter uma necrose por coagulação, também denominada isquêmica, uma necrose por liquefação, a necrose caseosa, a necrose gordurosa, a necrose gomosa e a necrose de coagulação. Vamos falar um pouquinho de cada um. O que é a necrose de coagulação? Nesse tipo de morte celular, as células que sofreram a morte, elas vão apresentar um citoplasma com aspecto de substância coagulada. Macroscopicamente, a área atingida é esbranquiçada. Quase sempre esse tipo de necrose, ele é resultado de uma isquemia. Então, lembra o que é isquemia? Diminuiu o aporte sanguíneo para aquela região, né? Então, acaba que faltou o quê? O2 para aquelas células. Então, a gente observa nessa peça aqui, ó, toda essa região branca, né, é uma região isquêmica. Essa região vai sofrer um processo de necrose por coagulação. Aqui também nesse rim, ó, a gente observa essas partes brancas aqui, né, que são resultados de um processo de isquemia. A necrose por coagulação, as principais causas, a gente já falou, é a isquemia, às vezes exposição a altas e baixas temperaturas ao excesso, exposição a ácidos e bases fortes, quer dizer, uma causa química. E os principais órgãos acometidos são aqueles que têm o parênquima, quer dizer, que tem a sua massa sólida, como, por exemplo, o coração, o rim, o baço, as glândulas adrenais. Outro tipo de necrose é a necrose por liquefação. O que acontece? Liquefação, lembra líquido, né? Quando a área necrosada, ela adquire consistência mole, semifluida ou liquefeita. Ela é comum agora após a anóxia, quer dizer, lembra o que é anóxia?
né? Então, é a ausência total de oxigênio do tecido nervoso, suprarrenal e da mucosa gástrica. Observem nessa peça aqui, ó. Essa área aqui, ó, ela sofreu uma necrose, uma área do cérebro, e esse tecido aqui, ó, que sofreu a necrose, ele parece o quê? Meio viscoso. Isso é a necrose de liquefação. A liquefação ela é ocasionada pela liberação de grande quantidade de enzimas lisossômicas. E ela é encontrada muito em inflamações purulentas, cheias de pus. Já na necrose caseosa, ela assume, aquele tecido assume um aspecto macroscópico quando a gente vê o órgão de uma massa de queijo. Ela é muito comum no pulmão, né? Lembra um queijo. As células necróticas transformadas em massa homogênea, acidófila, contendo alguns núcleos picnóticos, que a gente já viu, e principalmente na periferia, e núcleos em cariorrex. A necrose gordurosa, o próprio nome já diz, ela é característica do tecido adiposo, né? Então, aquele tecido, quando ele sofre algum tipo de lesão que vai levar à morte celular, a gente dá o nome de necrose gordurosa, que é comum no pâncreas e muitas das vezes em alguns traumatismos da própria mama. Quer dizer, os triglicerídeos das células adiposas, elas se transformam em ácidos graxos livres. Esses vão reagir com cálcio, formando sabões. O aspecto é de focos necróticos, brancos e opacos, né? Então, observem essa figura aqui, ó. Essas células adiposas bem grandonas aqui, ó, elas estão sofrendo um processo de necrose, né? Então, apesar do contorno da célula permanecer visível, a gente observa aqui, ó, as células adiposas perdem o seu núcleo periférico característico e o citoplasma se torna uma massa amorfa de material necrótico. A necrose gomosa, ela é uma variedade da necrose de coagulação, que a gente viu lá na frente, que é a isquêmica, onde o tecido necrosado ele vai assumir um aspecto compacto e elástico como uma borracha. Observem aqui essa foto. Ou um fluido viscoso como uma goma. Ela é muito característica da sífilis, né, em estágios mais tardios. E por fim, a necrose gangrenosa. A necrose gangrenosa ela é uma evolução também da necrose de coagulação. Ela vai ocorrer quando esse tecido morto, aquele tecido morto lá, ele é o quê? Infectado com bactérias anaeróbicas, que vão levar à putrefação do tecido necrótico, aquele tecido vai pudrecer, vamos dizer assim. Ela é muito comum nas extremidades corporais, como os pés, as mãos. Aqui são alguns exemplos de tecido necrótico aqui no tornozelo. Essa mão aqui, ó, ela tá toda o quê? Gangrenada, não está toda morta. Esse tecido tem que ser retirado. Essa região preta aqui, ó. E a evolução da necrose é assunto para uma próxima aula.